Eu vou chamar então aqui a senhora moderadora, doutora Adelaide Duarte, assistente social. Por acaso faz hoje 3 anos que iniciou as suas funções como elemento da equipa comunitária de saúde mental no adulto de Portimão e Lagoa. Também muito obrigado por isso. Bom dia a todos, espero que estejam a ouvir bem. Quero agradecer desde já a organização e a todos os participantes. Acho que vamos ter aqui momentos muito importantes de reflexão. Portanto, o tema que me pediram para moderar foram as respostas sociais na empregabilidade ou de empregabilidade, e quando olhei logo para este tema, lembrei-me que estamos a falar efetivamente de um Estado de Providência. Foi nos anos 60 que o Estado de Providência foi fomentado, mas nunca foi posto em prática pelo nosso Estado. A função de políticas sociais, de proteção social, foi legitimada no terceiro setor hoje, e que a maior parte das pessoas conhecem, as nossas IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social. E o primeiro estatuto das IPSS surgiu em 1979, 75, mais ou menos, onde se responsabilizou a sociedade civil pelos problemas de proteção social e a prestação principal de serviços. Estas instituições, hoje, na maior parte delas, estão muito desadequadas porque o perfil do utente e os problemas que na altura lhes originaram a sua criação não são os mesmos e, portanto, estas instituições, hoje também o principal empregador dos nossos utentes, são muitas das vezes difíceis de gerir pelos quadros técnicos, pelo fraco número de elementos que têm e para além de um problema grave de sustentabilidade. Tem a ver com os tais 65 € por utente por dia. E, portanto, é sobre isso e sobre estas dificuldades e sobre estas boas práticas que vamos falar hoje. Eu chamo, então, a doutora Alexandra Ribeiro, licenciada em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior Dom Afonso III, Lolé, curso de pós-graduação em diversas áreas, nomeadamente avaliação e intervenção neuropsicológica, psicoterapia cognitiva comportamental, educação para adultos e mestranda em Serviço Social, Riscos Sociais e Desenvolvimento Local no IPE Beja. Depois, chamo ainda a doutora Marisa Fernandes, natural de Lisboa, licenciada em Engenharia Civil, com funções na área de intervenção social em 2013, na Fundação da Juventude, como gestora de projetos na área de formação, prevenção e inserção laboral de jovens de risco até 2020. Integrou em 2018 o programa Incorpora, como técnica de prospecção empresarial, funções que mantém atualmente a tempo integral desde o início de 2021 na área Associação de Reabilitação e Integração da Ajuda. Bem-vinda. Doutora Joaquina Castelão, familiar de uma pessoa diagnosticada com doença mental grave, presidente da Familiarmente, Federação Portuguesa de Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, constituída em 31 de março de 2015 para dar voz às famílias e representá-las no exercício dos direitos de cidadania e participação, na defesa dos seus direitos e na melhoria das condições de vida, de saúde e de bem-estar, das próprias dos seus familiares com doença do foro mental. Hoje vai-nos estar aqui como presidente do Conselho de Administração da Policercup desde 2018. Temos ainda como comentador o senhor enfermeiro Pedro Amaro, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica desde 2016 pela Universidade de Évora, Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, licenciatura em enfermagem em 2001, pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre, Escola Superior de Saúde, enfermeiro no Centro de Recuperação de Menores do Assumar desde 2003. Obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estarmos aqui hoje presente e dar a conhecer um pouco da nossa associação, a ASMAL. Portanto, a ASMAL, Associação de Saúde Mental do Algarve,
é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1991. É também sócia fundadora da Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais. Temos o Centro de Recursos credenciado pelo IFP. Somos também uma entidade formadora certificada pela GERT e integramos vários conselhos locais de ação social e o Conselho Regional de Saúde Mental e Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos. A ASMAL tem várias valências. Como podem ver, temos o FSO, o Fórum Socioocupacional para Adultos, temos a UVAP, a Unidade de Vida Apoiada, temos ainda a Unidade Socioocupacional para Adolescentes e temos a CEFIPA, o Centro de Educação, Formação e Integração Profissional do Algarve. E é aqui neste Centro de Educação, Formação e Integração Profissional do Algarve que temos o Centro de Reabilitação Profissional, o Gabinete de Apoio às Famílias, o Centro Qualifica, o Programa Incorpora, o Centro de Recursos e o GIP Inclusivo. Aqui vou centrar-me um pouco mais no Centro de Recursos, onde temos o IAOC, o acompanhamento pós-colocação e apoio à colocação. Bem? No nosso Centro de Reabilitação Profissional, o que é que visamos? Visamos a promoção da reabilitação socioprofissional e posterior integração no mercado de trabalho. Destina-se a pessoas com problemas de saúde mental, deficiência ou incapacidade, que são encaminhadas pelos diversos centros de emprego da região do Algarve, Departamento de Psiquiatria, escolas e até familiares. Okay? Promovemos cursos de formação profissional no âmbito da medida de qualificação para pessoas com deficiência e ou incapacidade. Estes cursos de formação profissional incluem uma bolsa de formação, subsídio de transporte, alimentação e seguro de acidentes pessoais. No IAOC, a informação, avaliação e orientação para a qualificação e para o emprego visa a avaliação global e detalhada do candidato a nível pessoal, social e profissional. Numa primeira fase, temos a fase informativa, em que o candidato, o utente, é informado de todo o procedimento. Depois temos as entrevistas clínicas exploratórias, avaliação cognitiva, psicológica e vocacional. E o que é que isto nos vai permitir? Vai nos permitir compreender a estrutura da personalidade e um funcionamento psicológico e emocional do candidato, assim como a influência destes fatores no desempenho de atividades profissionais. Após a definição do perfil do candidato, é efetuado o encaminhamento, tendo em conta todos os meios e apoios indispensáveis à definição e desenvolvimento do seu plano pessoal de emprego ou formação. Temos o apoio à colocação, a medida apoio à colocação, que é centrada na inserção ou reinserção do candidato no mercado de trabalho, que também é iniciada com o esclarecimento acerca dos procedimentos inerentes a esta medida, nomeadamente a forma como o projeto será desenvolvido e a sensibilização para o envolvimento dos candidatos. O que é que nós fazemos? A análise de competências pessoais e sociais e profissionais do candidato, desenvolvimento de estratégias com principal incidência na procura ativa de emprego, formação ou atividades socialmente úteis, preparação e simulação de entrevistas, apoio na elaboração de currículos e cartas de apresentação, mediação entre os candidatos e as entidades empregadoras ou receptoras,
e acompanhamento aos locais para inscrição em ofertas e ou entrevistas de emprego. Peço desculpa. Depois temos o acompanhamento pós-colocação, que visa o apoio individualizado e regular aos candidatos e aos respectivos empregadores. Portanto, aos candidatos nós vamos potenciar a adaptação ao seu posto de trabalho e a optimização do seu desempenho. Aos empregadores, vamos promover a acessibilidade da empresa, adaptação ao posto de trabalho e mediação de conflitos e expectativas. Temos ainda o GIP inclusivo, okay, em que a colega atende e encaminha os beneficiários para ações promotoras de desenvolvimento de competências de empregabilidade ou ofertas de emprego disponíveis no sistema, no SIGAI, okay? E faz também a realização de sessões de informação em colaboração com os diversos centros de emprego regionais. Temos o Incorpora, que eu se calhar vou deixar para a colega explicar. Portanto, o candidato chega-nos à ASMAL, ao Centro de Recursos, pode chegar através do Centro de Emprego, pode chegar através de uma escola, de uma outra entidade, uma outra associação que não consegue dar resposta, que também acontece, e pode passar pelo IAOP, pela informação, pelo GIP ou pelo Incorpora. A partir daqui ocorre o encaminhamento ou para a ação de formação ou para medidas de emprego ou até mesmo para o mercado de trabalho. Aqui um pequeno parênteses, o GIP e o Incorpora podem encaminhar diretamente para medidas de emprego ou medidas de trabalho. Não tem necessariamente que passar pela fase de avaliação. Bem? Objetivos comuns destas valências: apoiar as pessoas com problemas de saúde mental, deficiência e ou incapacidade na tomada de decisão vocacional ajustada, envolver os candidatos na elaboração do seu plano de empregabilidade, apoiar o candidato na procura ativa de emprego mediante o perfil de empregabilidade apresentado, sensibilizar o tecido empresarial para a contratação dos candidatos e divulgar os apoios e incentivos à contratação, que são eles os contratos de emprego e inserção, o estágio e inserção, o mercado aberto também, todos eles do Centro de Emprego, do IFP. Mediar e promover o contacto entre os candidatos e as empresas, facilitar a inclusão no ambiente laboral através de um acompanhamento individualizado e apoiar na acessibilidade e na adaptação às funções a desenvolver na empresa. Muito obrigada. Bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de aqui estar. O meu nome é Marisa Fernandes
e faço parte da instituição Área. Vou começar por vos apresentar brevemente a nossa associação. Se eu atinar aqui com isto, vamos lá. Então, quem somos? A Área é uma instituição particular de solidariedade social com 32 anos de vida e experiência na intervenção em reabilitação e integração de pessoas com experiência de doença mental e em desvantagem psicossocial. A nossa missão é ajudar a pessoa com problemas de saúde mental a adquirir os recursos necessários à sua reabilitação psicossocial e integração socioprofissional. Na nossa visão, ambicionamos um futuro melhor para as pessoas com problemas de saúde mental e em desvantagem psicossocial, possibilitado pela maior oferta de serviços de reabilitação psicossocial especializados que apoiem o processo de recuperação pessoal, promovam a integração plena na comunidade e a melhoria da sua qualidade de vida. Temos 3 princípios orientadores: respeito, cooperação e responsabilidade. A nível dos eixos de intervenção, são 4 os que nos distinguem enquanto instituição: a promoção da autonomia através dos nossos fóruns socioocupacionais, temos Lisboa, Oeiras, Cascais, e também no nosso Fórum de Apoio Social. A qualificação profissional, através das nossas medidas de ação de formação profissional, financiadas pelo IFP, em 3 áreas: restauração, ajudante de cozinha, serviço de mesas e bar e operador de jardinagem. A nível de inserção profissional, temos a área Jardins, que é o projeto social da nossa instituição, que acaba por ser uma porta de saída, muitas vezes, para quem vem da formação ou para quem começa a fazer também um regime de voluntariado, uma primeira experiência profissional. Temos também equipas constituídas e acaba por ser uma empresa que presta um serviço também, mas sempre um projeto social. A nível depois mais de integração, a nível de mercado de trabalho aberto, temos então o Incorpora, que vos vou apresentar mais à frente, e o último eixo de intervenção, o apoio residencial, através das residências de treino de autonomia, da equipa de apoio domiciliário e do ASAS, o Apartamento de Suporte à Autonomia. Chegamos então aqui ao programa Incorpora, o projeto específico de empregabilidade, e vou passar então a apresentar. A colega foi simpática, a Asmal também está no programa Incorpora connosco, e vamos então passar à apresentação. O que é o Incorpora? O Incorpora é um programa que nasceu em Espanha, em 2006, e é totalmente financiado pela Fundação La Caixa. Está em Portugal desde 2018. 2018-19 foram aqui 2 anos piloto, até porque a realidade espanhola nada tem a ver com a nossa, e o objetivo é um programa de integração sociolaboral de pessoas em situação de risco ou exclusão social através da identificação de oportunidades de emprego nas empresas. Atualmente somos 52 entidades a nível nacional, esta é a nossa distribuição geográfica. Desde que iniciamos, entraram, saíram, vai-se ajustando aqui, e o que diferencia cada uma destas entidades é o público específico que cada uma acompanha. A forma de trabalhar em rede, porque é isto que faz sentido neste programa, é o trabalho em rede, é suportado por uma plataforma onde qualquer entidade partilha ofertas de emprego, empresas, beneficiários, candidatos, e assim conseguimos chegar mais longe. Cada entidade social tem obrigatoriamente a equipa Incorpora, constituída por 2 figuras distintas. Um técnico de acompanhamento, que é a pessoa que está dirigida para acolher o beneficiário, a pessoa que chega ao programa e será integrada, e o técnico de prospecção empresarial. O técnico de prospecção empresarial é a pessoa que faz a ponte com a empresa e com a necessidade do beneficiário. O programa Incorpora é abrangente a tudo aquilo que são públicos em risco ou exclusão social. Pessoas com deficiência, jovens NEEDs, desempregados de longa duração, maiores de 45 anos, pessoas com experiência de doença mental
e aqui entra a área, vítimas de violência doméstica, pessoas privadas de liberdade, migrantes, desempregados resultantes da pandemia e pessoas com dependências. Como é que chegam os candidatos, e aqui muito especificamente, à área? Das nossas respostas internas, da formação profissional, dos fóruns socioocupacionais e também do nosso projeto social da área Jardins. Neste momento, o maior referenciador de candidatos para o Incorpora, e nomeadamente para a área, são os centros hospitalares e unidades de reabilitação. Neste momento, em Lisboa, acolhemos sinalizações de todos os centros hospitalares. Temos também as pessoas que nos chegam por iniciativa própria, porque alguém já esteve no Incorpora e falou e passa a palavra. Outras respostas sociais da comunidade, outras associações, centros de atendimento. Nós estamos também nas redes de empregabilidade, ou seja, de um trabalho conjunto também há sempre o passo à palavra. Utentes do IFP, até porque o Incorpora é uma entidade protocolada com o IFP, e encaminhamentos de outras entidades Incorpora. Porquê? Imaginem, por exemplo, em Lisboa existe uma entidade também que é a CAIS. Uma pessoa chega à CAIS com uma questão de doença mental. As colegas que lá estão, automaticamente vão, se não se sentirem confortáveis para dar o melhor atendimento àquela pessoa, a melhor ajuda para aquela pessoa, facilmente ligam para mim e dizem: Marisa, podes acolher aquela pessoa? E a forma de trabalhar, poderiam atendê-la na mesma, mas a forma de trabalhar vai ao encontro de nós, área, se calhar, pela experiência e pelas situações que acompanhamos, conseguirmos dar uma resposta mais adequada à pessoa e à sua vulnerabilidade. Então, como é que funciona a Incorpora? 2 pessoas, técnico de acompanhamento, técnico de prospecção empresarial. A pessoa é encaminhada para a instituição, faz a primeira entrevista de acolhimento, onde o técnico de acompanhamento conhece a pessoa, verifica se a pessoa está em condições de empregabilidade naquele momento, porque muitas das pessoas que nos chegam sinalizadas por referenciações externas não estão no momento de emprego quando nos chegam. Vamos supor que a pessoa está, é integrada no programa Incorpora, é feita a avaliação, definido o perfil profissional da pessoa, perceber quais são a diferenciação que tem que haver para a inserção do posto de trabalho e, a partir daqui, começa, então, a procura de emprego para essa pessoa. É feita uma avaliação das ofertas que podem existir no momento e podem ser adaptadas a essa pessoa, entre o técnico de prospecção e o técnico de acompanhamento, ou muitas vezes pode-se colocar a questão de o técnico de prospecção ter que ir especificamente à procura de algo para o perfil daquela pessoa. Pronto. Posto isto, é feito então dentro da empresa à procura da vaga, do posto adaptado que é necessário, e é posta à consideração o processo de seleção da empresa. A empresa tem sempre o processo de seleção dela. Nós fazemos o acompanhamento, fazemos a preparação, e a parte mais importante deste programa, para mim, é o acompanhamento pós-inserção. O abrigo do programa Incorpora diz o método e a regra que temos que acompanhar a pessoa durante 1 ano em posto de trabalho. Mas não funciona assim. Eu tenho pessoas integradas há 3 e 4 anos que o meu telefone ainda toca, ainda pedem atendimentos. Eu ainda vou às empresas. E se não o fizer, essa pessoa deixa o trabalho no dia a seguir. E estamos a falar que, passado 3 anos está integrada. Tá? Mas a pessoa continua a ter uma vida para além do emprego. E se a vida para além do emprego não funciona, o emprego cai. Então, a metodologia Incorpora é abrangente a todas as entidades que estão no programa, contudo, temos que, depois, enquanto instituição, enquanto público acompanhamos, temos que ajustar às necessidades das pessoas que atendemos. Pronto. O método começa então pelo facto de termos uma oferta de trabalho, não é? Procurar beneficiários para essa oferta de trabalho e muitas vezes, quando fazemos a visita à empresa, para aqui de alguma forma ajustar essa oferta de emprego, temos que muitas vezes dizer, quando por exemplo apresentam-me turnos rotativos, eu tenho que ter a capacidade de que a empresa aceite que se eu tenho uma pessoa com doença mental, não posso apresentar turnos rotativos.
tem que ter um turno fixo, não é? Não pode fazer um turno de noite, não pode um dia sair às 11, outro dia entrar às 9. E estas pequenas coisas têm que ser feitas, são feitas nas visitas presenciais e num discurso sempre muito de sensibilização. Como eu disse, a eficácia desta metodologia do Incorpora baseia-se em 2 pontos, que é o trabalho em rede, entre entidades, entre respostas, entre tudo, e a questão do acompanhamento. No acompanhamento para preparar, no acompanhamento para integrar e no acompanhamento pós-integrar para manter. Hoje em dia temos aqui uma realidade um bocadinho mais fácil e conseguimos dizer, e posso dizer que temos empresas inclusivas com 2 vertentes. Temos a empresa que se tornou inclusiva por causa de uma legislação que tem que cumprir, não é? Mas, felizmente, também temos aquela empresa que acaba por ser inclusiva porque tem um programa de responsabilidade social corporativa e quer fazer diferente e também o pode fazer diferente, porque há muitas que não fazem porque não podem, ao abrigo de serem uma empresa e não podem ter um rendimento menor, não podem despedir as 50 pessoas que lá já estão a trabalhar porque não querem trabalhar com uma pessoa diferente, mas é passinhos de bebê, está-se a conseguir fazer a diferença. Então, de uma forma muito resumida, 3 tipos de empresas no mercado neste momento. A empresa que integra pessoas da necessidade de cumprir a legislação da lei de cotas, não é? E aí temos 2 pontos muito delicados, que é a empresa que me diz eu tenho que cumprir e eu tenho que dizer à empresa, mas tenho que adaptar. Não é? E quando falamos de incapacidade física, é fácil, é adaptar um mobiliário, uma escada, uma coisa física. Quando falamos da adaptação a quem vai receber uma pessoa com doença mental, é adaptar as pessoas que lá estão. E isto é difícil, mas consegue-se. Se ao início, quando começou a questão da lei das cotas, aquilo era priorizado a incapacidade e deficiência física. E quando eu falava de alguém que tinha doença mental, havia o susto, havia a desconfiança, havia o medo. Mas a receptividade houve e está-se a conseguir. Temos também aquela empresa que recorre às medidas financiadas do IFP. É uma porta aberta. Não é a melhor resposta, mas é uma porta aberta. Há 1 ano. Tem a vantagem destas medidas do IFP, principalmente para mim, é que enquanto a pessoa para tirar um atestado de incapacidade está 1, 2, 3 anos, para ser integrada numa destas medidas do IFP, basta uma avaliação IAOC e muitas vezes consegue-se em 2 meses. E acaba por ser o encurtar do tempo e uma resposta. Temos empresas que, após estas medidas financiadas, após o 1º ano, acabam por contratar. Por isso, não é o ideal, mas é uma porta aberta e é um caminho. E depois temos a empresa que integra sem qualquer necessidade de cumprir leis, sem qualquer medida do IFP e integra com conhecimento do diagnóstico que aquela pessoa tem. A nível nacional e considerando todos os públicos do Incorpora, estes são os resultados de 2022 oficiais. Para terem um bocadinho a dimensão do programa. Cerca de 5.303 pessoas atendidas a nível nacional e 1.672 integradas, sendo que tivemos 3.271 ofertas de emprego. Isto não é bom, porque significa que tivemos muitas ofertas a que não conseguimos dar resposta, mas 1.672 inserções foi o resultado de 2022. E vamos agora olhar um bocadinho mais para dentro. Tenho aqui a perspectiva dos últimos 3 anos, em que, se viermos ao ano 2020, e 2020 falamos de um ano Covid, pós-Covid, um ano muito complicado, em que tivemos 1.333 inserções a nível nacional. Destas, 105 foram classificadas de pessoas com incapacidade ou deficiência.
E destas 105, podemos considerar que cerca de 80 pessoas tinham diagnóstico de doença mental. Temos a evolução e chegamos aqui, lá está, 2021 foi um ano em que, surpreendentemente, também por causa do Covid, houve muitas integrações, por causa da questão de reforços de equipas que foram feitas em níveis de limpeza. Houve aqui respostas de emergência que recorreram muito a nós e houve aqui este pico. Mas, considerando a parte das pessoas com incapacidade, temos um crescente. E no ano 2022 temos 166 integrações de pessoas referenciadas com incapacidade, 104 com doença mental. E agora, centrando ainda mais na instituição, na área e no nosso trabalho, é a nossa evolução a nível de integrações com doença mental. Lá está, temos 2020 e 2021, 2 anos aqui atípicos, por causa da questão do Covid e pós-Covid, um bocadinho mais de estabilidade em 2022, com 21 integrações, e neste momento, à data de hoje, temos 26 integrações. Há aqui uma coisa que é importante e mencionar, que é as pessoas que foram integradas em 2020, 2021, já passou um ano, mas continuam a ser acompanhadas por nós. O telefone continua a tocar. Por isso, e agora se eu consigo voltar para trás, se eu digo, se calhar neste todo, e não tenho aqui desde o início de vida do Incorpora, que foi 2018, se calhar o trabalho neste momento, continuamos a ter cerca de 80 pessoas a serem acompanhadas que já estão a trabalhar. Fora as outras que vão chegando à procura de uma resposta. Eu vou passar agora desculpem que eu estou a fazer isto ao contrário. Eu vou passar agora, e porque acho que mais do que eu estar a falar do programa e do nosso trabalho, vou passar o testemunho de quem lida com o programa, especificamente com a área, e quem integrou as nossas pessoas. Vou fazer aqui a distinção do tipo de empresa que vos vou apresentar. O primeiro testemunho da Inditex é uma empresa que começou pela preocupação da lei das cotas há 2 anos com o projeto Eu Incluo. Tinha que cumprir a necessidade das cotas, um grande grupo, um grande número de pessoas, e criou internamente este programa. À data de hoje, já vão com 2 anos de vida, colaboram connosco, somos parceiros e têm mais de 90 pessoas integradas. Mas foi um programa que foi sendo adaptado. Conseguiram ter a capacidade da necessidade de criar a oportunidade. Vou então passar aqui o testemunho. Vamos lá ver se eu consigo. Consigo. Peço desculpa que isto não está a dar som. Quem é que me pode ajudar? Partilhar com vocês o projeto Eu Incluo. Posso? Este projeto nasce do compromisso Espera com a aí. diversidade e inclusão, onde tem como principal objetivo integrar pessoas com deficiência nas nossas lojas. Este projeto nasceu há 2 anos e começou com a parceria com todas as associações que nós achámos que nos pudessem ajudar a identificar, a integrar e a acompanhar este projeto na operação. O que nós achamos dentro do Inditex que faz diferença é termos um tutor de referência que acompanhe semanalmente estas pessoas que estão nas lojas, e o objetivo máximo é que se sintam integradas e acompanhadas durante todo o seu percurso de trabalho. E agora que vos apresentei o João, que falou do projeto e da empresa, vou-vos apresentar... Olá. Peço desculpa. Vou-vos apresentar o outro lado de quem foi integrado na empresa. E isto não é fácil que as pessoas consigam falar, consigam dar testemunhos, não querem. Eu também não queria estar aqui, mas pronto. Mas é só circunstância. Aqui na Inditex temos um jovem integrado, que eu acho maravilhoso, que não quis porque não quis, mas quando chegou a casa e contou à família, a mãe disse: eu vou falar por ti. Pronto. E então vamos ver a mãe do Cláudio, que foi um jovem que está integrado. Vamos lá ver se eu agora acerto aqui com o vídeo. Boa noite,
Sou Emília Camponês, sou mãe do Cláudio Faria Camponês, tem 35 anos e tem síndrome de Asperger. O Cláudio foi diagnosticado com síndrome de Asperger aos 15 anos, acompanhado no Hospital de Beatriz pelo Dr. Miguel Constante. Nesta fase de vida do Cláudio, o Dr. Miguel Constante falou-me na Incorpora, que é um programa que promove a inserção laboral de pessoas em risco ou situação de exclusão social. A Incorpora está ligada à Inditex, que é um numerário de empresas textas, e logo imediatamente a doutora Marisa e a doutora Helena Junqueiro se aprontaram para ajudar o Cláudio. Encontraram uma vaga na Berska, que pertence à Inditex, e o Cláudio neste momento está na Berska, está no armazém. O Cláudio faz o que gosta, que sempre fez, trabalhou também durante 12 anos numa firma. O Cláudio está no armazém porque é o que gosta de fazer, é onde é parte onde está o bocadinho mais reservado, que vai ao encontro da situação de maneira de ser do Cláudio. E também porque o Cláudio acreditou o Cláudio, acreditou a família, acreditou a Incorpora, acreditámos todos lutamos pelo Cláudio e vocês lutem também porque vocês acreditem muito, gostem principalmente de vocês próprios e continuem a lutar. E obrigada à Incorpora e à Inditex. Espera aí. Passamos a outro tipo de empresa, Grupo Áreas, que já há algum tempo fazia interação com Sércias, com uma série de instituições, colhia estágios, empregava, e que também, apesar de ter a necessidade de cumprir uma legislação, está aberta à diferença. No Grupo Áreas temos pessoas integradas, identificadas com doença mental, sem qualquer atestado, sem qualquer documento. E estão lá a trabalhar. Vou passar então primeiro o testemunho. Eles falam rápido. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou a Sónia, estou aqui com o Fábio. Trabalhamos na multinacional Áreas, que em Portugal tem cerca de 50 pontos de venda, de restauração e de lojas. E estamos a trabalhar já há algum tempo com a Área, a quem muito agradecemos todo o trabalho que desenvolve, nomeadamente neste projeto Incorpora. E de facto, para nós, é só uma questão de nos organizarmos bem para conseguir integrar pessoas que estejam com dificuldades no âmbito da doença mental, da saúde mental. E vou passar aqui ao Fábio, que também trabalha de perto com algumas destas pessoas que temos recebido. Olá, bom dia. Como a Sónia disse, sou o Fábio. Nós, em Áreas, acreditamos essencialmente que desenvolver pessoas é o caminho. Aceitámos muito bem este desafio de promover e de reintegrar pessoas no mercado de trabalho que há muitos anos não o faziam. Sabíamos claramente que íamos ter dificuldades, rotinas que se perderam e, tendo como background da área, como Incorpora, estávamos muito mais confortáveis em conseguir fazê-lo com sucesso e acredito que nesta fase estamos a conseguir. Muito obrigado pela oportunidade também de reintegrar estas pessoas. Obrigada. E eu agora não falo, porque eu quero que vocês vejam os testemunhos. Vou-vos então apresentar as 3 pessoas que lá estão. Só partilhar que todos estes testemunhos foram pedidos sem qualquer guião, sem qualquer nada. Foi mesmo. Vou já. Olá, meu nome é Carlos Luz, tenho 42 anos, tenho tido problemas de doença mental, por isso tem sido difícil encontrar e manter emprego, mas com o Incorpora tudo ficou facilitado, eles apresentaram várias ofertas de emprego, entretanto fui escolhido para uma delas e estou bem lá, tem sido muito bom, muito produtivo e muito dinâmico. E pronto, com a ajuda do Incorpora tudo foi possível. Vamos passar rápido. Olá. Olá, eu sou a Isabel,
tenho 39 anos e sou de Lisboa. Atualmente estou a trabalhar no restaurante O Mercado, no aeroporto de Lisboa, e está a correr bem. Mas nem sempre foi assim. Já várias vezes estive em baixo, estive bloqueada, estive deprimida, sem estar muito ativa na minha vida. Precisei já da ajuda de várias pessoas. Já fiz um tratamento no Hospital de Engenharia, o Hospital Guia, me ajudou bastante. Partilhei com outras pessoas os meus problemas, ouvi outros problemas de outras pessoas e aprendi bastante. Todos temos problemas na vida, mas temos de os ultrapassar, ultrapasso melhores que outros. Tive esta oportunidade de trabalho e agarrei-a com todas as minhas forças e acredito que todos conseguimos ultrapassar os nossos problemas. Espero que esta mensagem vos sirva de exemplo e de força para a vossa vida. Olá, meu nome é Bárbara Nunes, tenho 31 anos e tenho perturbação de personalidade borderline. Fui a várias entrevistas de trabalho, nunca nenhuma deu em nada quando eu explicava a minha condição psicológica. Através da área O Incorpora consegui trabalho na Áreas, no aeroporto de Lisboa, onde estou muito contente. Estou-me a dar bem, estou efetiva, tudo graças à área, tudo graças à Incorpora. Espera aí. E a última empresa? A área veio através de um contacto da Fundação La Caixa, do IPI, e a área tem feito um trabalho extraordinário connosco. Temos conseguido introduzir pessoas com determinados tipos de características, tanto dores como psicológicas, e a adaptação é muito fácil. A área estudou os perfis dos nossos colaboradores e apresentou determinados candidatos. Nós analisamos os currículos, fazemos as entrevistas e aqueles que nós achamos mais adequados introduzimos na nossa organização. A área, para além deste trabalho, faz todo um trabalho de acompanhamento, onde tem reuniões de follow-up tanto connosco como com os candidatos, de forma a validar o decorrer da experiência. A ideia é garantir que a pessoa se esteja a sentir bem e poder continuar a experiência connosco. A parceria. Pronto, e agora 10 segundos, só para terminar. 10 segundos. Isto parece fácil, visto assim, mas não é fácil. Aquelas 3 pessoas, ou qualquer uma destas pessoas, às vezes, estas especificamente, algumas estavam há 5, 7, 8 anos sem trabalhar. E mesmo comigo, houve situações que não ficaram à primeira. Não é possível ajudar todos, não é? Tal como eu muitas vezes posso dizer que num ano chegam-me 100 pessoas ao Incorpora, 50 não são resposta de emprego naquele momento, temos que encaminhar para outras respostas, porque enquanto instituição alguma coisa tem que ajudar aquela pessoa, mesmo não sendo um emprego. 50 são integradas no Incorpora, mas se calhar só 20 é que vão conseguir ser integradas depois em nível de trabalho. Eu acho que não é fácil, mas eu sinto que é importante dar a oportunidade. Eles têm que ter a oportunidade. Pode não correr bem. Isto parece muito fácil aqui, quando se vê, mas não foi fácil. E não é fácil. Agora, acho que a oportunidade tem que existir. Há 2 coisas que eu acho que são importantes, que é o acompanhamento e o estar lá. Nós conseguimos fazer isto a nível do trabalho, eu consigo acompanhá-los na integração do trabalho, mas depois há outra coisa que eu tenho que fazer para eles manterem o trabalho, que é acompanhá-los na vida pessoal deles. E isto é uma necessidade que eu acho que nós, instituições e entidades, sentimos muito. Eu tenho dias que não consigo responder um mail, não consigo fazer uma reunião, não faço nada. Se me perguntarem o que é que eu fiz naquele dia, eu não fiz nada. Que
possa mostrar que fiz. Mas eu ajudei alguém a resolver um problema da vida dela que não era da minha competência. Mas tive que o fazer para ela não virar costas ao trabalho, para não desistir, para tudo mais. E tenho muitos dias que, se me perguntarem o que é que eu fiz, eu não tenho nada para mostrar, mas ajudei alguém. E eu acho que, tal como as empresas já perceberam que para o emprego funcionar tem que haver um tutor, tem que haver uma referência, tem que haver um suporte, um pilar, eu diria que também devia haver uma resposta que permitisse as pessoas terem um tutor de vida, não sei. Alguém que os ajuda nas questões de vida. Porque às vezes basta uma situação familiar para tudo aquilo que se conseguiu andar para trás. Uma relação com o namorado ou a namorada que acaba. E eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade, mas têm sempre que ter aqui um suporte. Eu dou, enquanto técnica, e dou para além disso porque também tenho por trás uma instituição que o percebe. E se eu disser que não fiz nada do que era suposto o meu trabalho naquele dia, é compreensível, porque ajudei alguém. E é essa a nossa missão, é ajudar. Mas as oportunidades têm que existir. Obrigada. Policerco, onde é que está? Acho que ela já tinha posto aqui no... a apresentação... Não, essa é da Ana Fernandes, está aqui, Poli, está aqui, Poli. Poli, era a outra. Aquela ali, Poli, ok. Então, muito obrigada. Ok. Muito obrigada. Vou tentar ser rápida, dado que serei o último elemento desta mesa, atendendo à situação de atraso. Agradeço de uma forma muito geral à organização, na pessoa da doutora Paula Domingos, pelo convite para aqui estar. Hoje não é representação da Familiarmente, mas pela Policercup, Cooperativa de Sociedade Social, que neste momento presido. Trata-se, primeiro de tudo, de uma organização do setor da economia social. Vamos lá ver se eu acerto aqui, no avanço. Ok. Ela surge há cerca de 26, 27 anos, ou mais, há cerca de 28 anos, por um conjunto de pessoas familiares, pessoas com doença mental, e com duplo diagnóstico. Também de alguns profissionais de saúde, e de colaboradores da Casa de Saúde da Idenha, pelas necessidades sentidas face à escassez de respostas que existem do apoio à doença mental e também, não só ao tratamento, à estabilização e também à reabilitação. E, por outro lado, à carência também que havia na comunidade de prestação de cuidados de apoio domiciliar às pessoas idosas ou com capacidade definitiva ou temporária. E eu nessa fase ainda não estava, neste grupo, entrei em 2008, 2009, portanto há um historial todo muito grande da cooperativa que eventualmente eu não seria a pessoa mais indicada para referir, mas também não estamos aqui para falar da história, mas sim daquilo que tem sido feito ao longo dos anos e do presente. O objetivo deste grupo de pessoas não era realmente constituir uma organização com fins lucrativos. Era alguma coisa de caráter e de filosofia social, sem fins lucrativos, mas que pudesse responder a parte das necessidades que as pessoas sentiam e as necessidades de respostas que tinham para elas próprias e para as suas famílias. E foi assim que realmente, dentro das medidas que na altura, em 1995, existiam e estavam disponíveis para situações deste género, o recurso foi ao programa na altura que existia, que era do PROCOM, e que eu, por acaso, enquanto profissional, era responsável por ele, mas não estive integrada, não tive nada a ver com a Policercup, dado que não atuava na mesma área de influência. Criar uma cooperativa, sem fins lucrativos,
que se rege pelo Código Cooperativo, por estatutos e demais legislação vigente, e que é do ramo dos serviços e da solidariedade social. Esta cooperativa tem como principais objetivos que se mantêm até hoje, há 26 anos, que o principal objetivo é promover a inserção social e profissional da pessoa com doença ou deficiência mental que se encontra em processo de reabilitação psicossocial. E, por outro lado, responder, como eu já referi, às necessidades da população mais idosa na sua área de influência. As atividades que também, desde a fase inicial até hoje, se mantêm, é o apoio domiciliar, é a restauração e o tratamento de roupa. Parece que são 3 atividades independentes, mas não, elas estão interligadas, porque a prestação de cuidados no âmbito do apoio domiciliário implica não só os cuidados no domicílio, de higiene habitacional, de higiene pessoal e higiene habitacional, mas também o fornecimento de refeições, o tratamento de roupa e outros serviços complementares, como, por exemplo, o acompanhamento a consultas ou compras de ordem pessoal ou também na farmácia para estas pessoas, em função do acordo estabelecido com o Instituto de Segurança Social e o regulamento interno da própria instituição. Este acordo é apenas para 18 utentes e, portanto, nós tivemos que, à medida que os anos foram passando e para garantir a sustentabilidade da instituição, tivemos que realmente alargar, principalmente, rentabilizar acima de tudo e alargar o nosso campo de negócio em termos de economia social, nomeadamente na área da restauração, dado que temos instalações e meios, equipamentos para isso. E aí começámos com os serviços de catering, takeaway e também com um acordo com uma creche que tem cerca de 90 crianças, creche jardim infantil, onde nós realmente somos os responsáveis pelo fornecimento diário de refeições. A atividade de tratamento de roupa consideramos que é uma atividade relativamente residual, ainda que obriga a que tenha todos os equipamentos, máquinas de secar, máquinas de lavar, de passar a ferro, industriais, mas que se destina exclusivamente, em primeiro lugar, aos utentes do serviço de apoio domiciliário e depois a pessoas residentes na freguesia com comprovada carência económica. Isto é, são pessoas encaminhadas pela Junta de Freguesia, neste caso a União da Junta de Freguesias de Queluz Bela. E também dos colaboradores, dado que temos uma tabela de preços acessível. As instalações foram cedidas desde a fase inicial por um dos sócios, membros fundadores, a que designamos por cooperadores, dado que se trata de uma cooperativa, e a cooperativa em si tem os encargos, beneficia um pouco desta cedência e tem apenas a seu cargo os encargos com o condomínio, água, luz e gás. Os equipamentos na fase inicial foram todos adquiridos através de recursos a programas e apoio financeiros, por exemplo, da CASES, que é o tal Cooperativo António Sérgio, da própria autarquia de Sintra, que também tem programas de apoio à manutenção e recuperação e à aquisição de novos equipamentos e também donativos dos próprios cooperadores. A manutenção, a reparação, a substituição, hoje em dia, tem que ser da responsabilidade da cooperativa. As viaturas, também na fase inicial, foram adquiridas com recurso a leasing e, hoje em dia, tivemos que fazer a substituição de uma delas há 2 anos e teve que ser também por essa forma, atendendo a que realmente a parte financeira, como devem imaginar nestas instituições de economia social, é sempre um bocadinho periclitante. Como é que nós fizemos a criação e a manutenção dos postos de trabalho? Através do recrutamento do IFP e também recorrente a alguns dos apoios que o IFP na altura tinha e que continua a ter, ainda que talvez com outras designações, admitindo pessoas de primeiro emprego e também pessoas em situação de desemprego de longa duração, principalmente para o serviço de restauração. Também recorremos a programas do IFP para a formação teórica e prática, dado que as pessoas precisavam de ser, digamos assim, minimamente preparadas para os serviços que iriam prestar na área do SAD e também para acompanhar as pessoas com doença mental que são integradas em posto de trabalho, mas não numa resposta formal. Trata-se de uma resposta informal, sem qualquer apoio ou contrapartida. Tivemos uma fase muito difícil, a fase do Covid, como devem imaginar, tratando-se do SAD, como sabem, estas atividades, o SAD não teve totalmente suspenso, mas houve algumas atividades que estiveram, a creche esteve fechada,
portanto, como sabem, por longos períodos, os estabelecimentos de ensino e de educação estiveram fechados e nós tivemos que garantir os postos de trabalho e manter esses postos de trabalho. Foram 2 anos muito difíceis, apenas com os recursos financeiros gerados pelas atividades e também com recurso aos apoios que na altura foram disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social e IFP. Felizmente conseguimos manter os postos de trabalho. Claro que, à medida que fomos evoluindo, apercebemos-nos que, efetivamente, não era fácil nem possível, ainda que fazendo parte da economia social, não alargar, digamos assim, o leque de negócios, porque apenas com os apoios oriundos do Instituto de Segurança Social em contrapartida da prestação de serviço de apoio domiciliário para 18 utentes, que neste momento a diária será na ordem dos 12 euros, portanto, façam as contas, não chega a 400 euros por mês por utente para 18 utentes, não é com essa verba que se consegue manter 5 ou 6 postos de trabalho exclusivamente a tempo inteiro para o SAD, as instalações, os equipamentos, a compra das matérias-primas, a confecção das refeições, a manutenção do veículo, porque é preciso entregar as coisas à porta, em casa das pessoas. Portanto, tivemos que realmente repensar e encontrar formas de manter a instituição e, digamos assim, dar resposta às pessoas que delas necessitam. Acrescento que os órgãos da cooperativa têm, ao longo destes 26, 27 anos, são, na sua maioria, preenchidos por familiares de pessoas com doença mental e ou deficiência mental. Às vezes é difícil separar aqui a questão da doença da deficiência, até porque, como todos nós sabemos, ainda que eu seja leiga na matéria, não sou da área da medicina, há duplos diagnósticos e realmente nós temos é que dar resposta às pessoas em função das suas necessidades e não estarmos com respostas muito estanques se é da deficiência, se é da doença mental. E então tivemos que realmente pensarmos no serviço de restauração, que é aquele que melhores condições nós temos. Temos uma cozinha muito bem equipada, uma copa, armazém, arcas frigoríficas e tínhamos as pessoas, porque a Segurança Social não nos garante o pagamento integral do salário da cozinheira e da ajudante que lá temos para fazer as confecções diárias para os 18 utentes. Portanto, uma vez que estamos a ter que pagar, temos as pessoas admitidas a 100% com todos os encargos que aí vêm, os impostos obrigatórios, o subsídio de férias e Natal, portanto, alargámos nessa área. Neste momento, numa fase inicial, eram apenas 8 colaboradores, à medida que nós alargámos a atividade, nomeadamente com a creche, em 2014, tivemos necessidade de criar uma equipa, neste momento, que já vai com quase 4 elementos para responder. Este é os colaboradores contratados com termo de contrato normal e com as regalias inerentes ao mesmo. Uma assistente social que tem as funções de diretora técnica, uma técnica superior de gestão para a área da coordenação de todos os serviços, 4 ajudantes familiares, 2 cozinheiras, 3 ajudantes de cozinha, uma assistente operacional para a lavandaria, um monitor de atividade ocupacional, dado que também as temos, e um motorista. Todos os membros da direção colaboram, trabalham e têm funções também definidas, mas em regime de voluntariado, sem qualquer compensação ou remuneração. Isto agora não está a avançar. Vamos lá ver se avança aqui, por aqui. Ok. Mas também precisamos ter a contratualização de serviços especializados, que os nossos colaboradores não têm condições de os fazer, nem têm qualificação para isso. Precisamos ter a contratualização de um serviço de contabilidade, dado que temos de ter as contas aprovadas e devidamente balizadas, para além de todas as obrigações junto da AT, que não são assim tão poucas, assim como também junto do Instituto da Segurança Social e também da CASES, dado que somos uma cooperativa, temos responsabilidades de apresentação de contas também à cooperativa. A assistência técnica, tudo o que diz respeito a máquinas, equipamentos, viaturas. A medicina de trabalho é uma pequena organização, mas tem medicina de trabalho para os seus colaboradores, pelo menos 2 vezes no ano, quando não são 3 ou 4, em função das necessidades. Formação contínua, apoio jurídico e um programa muito específico para quem tem o serviço de restauração, ainda que não para fornecimento no estabelecimento, mas para entrega, que é o HACCP. Isto é obrigatório e nós temos que ter estes compromissos todos e os encargos inerentes. Não sei o que é que se passa, se calhar isto está sem coisa, mas vai por aqui. Temos a tal inserção das pessoas com experiência de doença mental, promovendo a sua, enfim,
a sua integração em posto de trabalho. Claro, como eu já referi, é uma resposta informal, mas que eventualmente tem garantido, digamos assim, a possibilidade de várias pessoas com essas dificuldades de inserção no mercado de trabalho, mercado normal de trabalho, de passarem por ali. São pessoas que estão às vezes há anos sem o exercício de qualquer atividade, sem, digamos assim, hábitos de trabalho que é preciso realmente readquirir. Claro que temos também uma equipa de acompanhamento, que é constituída pela nossa diretora técnica, por um elemento responsável de cada uma dessas áreas e também por um elemento de direção que vão fazendo a avaliação e pontualmente reunindo todas as semanas, uma vez por semana, uma horinha, com todas as pessoas integradas e também com a entidade que as referenciou, porque elas não passam ali o dia todo. Nós temos esta modalidade de meio período, meio tempo, porque as pessoas precisam de algum tempo, meses ou até anos, para readquirirem os hábitos de uma atividade profissional. Antes disso, não vale a pena mandá-las para um Instituto de Emprego ou para qualquer outro programa de emprego, que ainda que existam apoios à contratação no âmbito do emprego protegido, dos enclaves e por aí adiante, realmente as pessoas precisam, antes disso, adquirir algumas competências e também socializar em ambiente de trabalho. As áreas em que nós temos mais predomina é na cozinha, como ajudante, o ajudante mesa e bar aqui, porque nós, como temos os serviços de catering que prestamos, nomeadamente a organizações similares às nossas, em congressos, seminários e outros fóruns idênticos, e no tratamento de roupa. A permanência é variável, porque não podemos pôr aqui uma baliza, dizer que só está 6 meses ou só está 4 meses e agora vamos dar a oportunidade a outro. Há pessoas que estão lá há anos e que gostam de se manter e que se mantêm e não as vamos mandar embora. Só por isso, até porque elas também contribuem para a produção e para a rentabilização dos meios. Os benefícios, como é a aprendizagem de treino de contexto laboral, a relação interpessoal e uma pequena compensação pecuniária que também não é formal, mas que nós asseguramos. Eu gostaria de mencionar, não podemos falar só das coisas boas e realmente, é importante o impacto que todas estas medidas e estes programas têm na vida, não só das pessoas que deles beneficiam, mas também dos técnicos que as promovem e das organizações que as promovem. Temos que pôr o dedo na ferida e dizer o que é que efetivamente é necessário a sociedade civil fazer, de alguma maneira, junto das entidades responsáveis, que são várias. Não é só o Ministério da Saúde, é o Ministério do Trabalho e Segurança Social, é o Ministério da Justiça, é o Ministério das Finanças, enfim, é um conjunto de ministérios, dado que não podemos pensar só nas respostas na área da saúde mental. E aqui é importante nós pormos as coisas como elas são. Há dificuldades na integração das pessoas com doença mental, porque a doença é altamente imprevisível, as pessoas mesmo estabilizadas têm picos e, portanto, é complicado às vezes. Por outro lado, o estigma que está associado à doença mental, mais à doença mental do que à deficiência mental, faz com que haja um retraimento da parte das entidades empregadoras na sua contratação. E depois, a acrescentar a isto tudo, temos realmente uma escassa divulgação das medidas e de apoios financeiros ao apoio à contratação, seja ela em emprego protegido ou não, porque há outras modalidades para além do emprego protegido de que estas pessoas podem beneficiar em função do seu currículo, da sua formação profissional, da sua experiência profissional, porque infelizmente o que nós notamos é que estas pessoas normalmente têm emprego, mas digamos assim, em tarefas ditas menores, ajudantes, praticantes. Nós temos pessoas com doença mental que são licenciadas, que são pessoas que já exerceram atividades de grande responsabilidade, podem eventualmente não ter condições de voltar a exercer essas mesmas tarefas e atividades. Mas que diabo, será que no mercado de emprego não há outros empregos considerados medianos para os integrar? É isto que nós temos que pensar. Por outro lado, há falta de incentivos à contratação por parte das entidades da economia social. Elas são tratadas como qualquer outra empresa que dá grandes lucros. Okay? Portanto,
não há aqui, digamos assim, uma especificidade relativamente à economia social, que é onde todas, a maior parte das instituições que aqui estão hoje, se integram. Escassa oferta formativa em profissões e atividades que fazem falta no mercado de trabalho. Continuamos sempre a apostar nas mesmas formações. Temos que alertar as entidades responsáveis pela formação, pela necessidade e também os estabelecimentos de ensino superior, institutos politécnicos, faculdades e por aí adiante. Temos que passar a fazer a formação adequada às necessidades no mercado de trabalho. Porque, meus amigos, a pessoa pode não ter doença mental, mas um jovem que termina uma formação superior com a expectativa de arranjar emprego naquela área em que se formou, depois chega ao mercado de emprego e não consegue, porque não tem saída profissional, porque não há vagas, porque o local de trabalho não é na zona em que ele está, causa, com certeza, destabiliza emocionalmente a pessoa e pode vir a traduzir-se numa doença mental. Portanto, não é só para as pessoas com doença mental que nós temos que pensar, mas também para as pessoas que, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, podem estar numa situação de doença mental. E falta de incentivos à mobilidade geográfica, que é impensável, e a prova disso, por exemplo, é aquilo que se passa atualmente com os professores, com os médicos e com outros profissionais que são essenciais à nossa sociedade e que realmente faltam estes incentivos. Tudo isto faz falta e deve ser falado. Relativamente à organização da cooperativa, ainda que seja pequena, implica que tenha uma estrutura mais ou menos organizada para poder gerir não só os meios, os parques meios que tem, a nível financeiro, mas também cuidar por uma prestação de cuidados de qualidade às pessoas que deles necessitam. Temos vários parceiros, formais e informais. Claro que os formais são aqueles onde nós podemos ir buscar alguns apoios, parcos apoios, cada vez menos, mas pronto. Isto aqui, eu tinha posto isso aqui, mas não vale a pena, o adiantado da hora, mas de qualquer maneira não há dúvida que é importante também nós referirmos a algumas das dificuldades. O modelo de financiamento das respostas sociais. Todos nós nos queixamos, mas pouco ou nada fazemos por isso. E estas respostas sociais, quem fala das respostas sociais, fala das respostas na área específica dos cuidados continuados de integração de saúde mental e outras respostas. Na realidade, podemos abranger isso tudo assim. A falta de atualização do acordo face à inflação. Quantas vezes são atualizadas os financiamentos dos SADs e das outras respostas em função? Não, mantêm-se os mesmos valores, indexados há 10, 15, 20 anos. As exigências relativas ao desenvolvimento das atividades no que diz respeito ao edificado. O modelo de referenciação, com o qual eu concordo, mas que está muito burocrático e moroso. Há que agilizar isto. A exigência da manutenção dos postos de trabalho e a atualização anual do do salário mínimo leva muitas destas instituições quase à falência. Mas que é importante, que os colaboradores têm a obrigação e têm o dever de receber de acordo com o que a lei permite. A comparticipação por parte do utente e da família. Não falamos disto, mas isto é um problema grave. Por exemplo, na área da infância e adolescência é inadmissível que as famílias, às vezes com parcos recursos, tenham que pagar, para poderem ter os seus familiares integrados em respostas dos cuidados continuados, tenham que pagar balúrdios. É inadmissível. Segundo a Constituição, a infância e a adolescência têm acesso gratuito a todos os cuidados de saúde e os cuidados continuados deviam estar aí integrados. Por outro lado, a escassez de respostas na transição à continuidade de cuidados, que não as temos também. Eu, pelo menos, não as vejo. Pronto, já estou a terminar. Isto é só algumas fotografias, não há vídeos, mas é só para verem que não é só trabalho, há também atividades de cultura, lazer e desporto que são importantes. E termino por aqui. Muito obrigada, bem-aja. Olá, bom dia a todos, ainda é bom dia, né? Espalhar aqui as minhas notas. Isto foi tão bom que eu comecei a escrever na capa tão bem. Acabaram-se as folhas, entretanto. Aqui um pouco comentar. Corre sempre o risco de não comentar bem, não é?
há sempre este risco. Mas houve uma frase que me ficou, que foi: esta questão do isto parece fácil, mas não é. Não é? E isto leva-me a pensar todo o trabalho que é necessário, no apoio dentro desta área, e com todo o trabalho que é necessário, também todos os recursos que são necessários. Isto leva tempo, é preciso recursos económicos também, apesar de todas as outras dificuldades que também há. E pensava aqui, enquanto ouvia as apresentações e as vossas experiências, pensava aqui um pouco ainda antes, que é, eu que trabalho com crianças e adolescentes com doença mental, como é que isto se pode começar logo a preparar na formação e no ensino secundário? Estão integrados no ensino secundário, e quais as dificuldades que há na formação? E, no fundo, pensava que as dificuldades acabam por ser um pouco as mesmas que falava. Esta questão do estigma, esta questão do chegarem ao centro e pedirem para falar connosco e dizer: epá, ó Pedro, hoje chamaram uma maluquinha da escola. E ainda há muito este tipo de expressões que acaba por criar exclusão. E começar logo, antes de entrar propriamente no mercado de trabalho, com esta exclusão já. E isto tem que ir sendo trabalhado. Trabalhado como? Quer com as escolas, quer com professores, quer com pais também. Esta questão da literacia em saúde mental, incluir esta questão do estigma. Para quê? Para podermos começar a atuar logo antes, para quando chega a uma fase posterior, podermos já ter algum trabalho feito também. E este trabalho que tem que ser feito, na minha perspectiva, em rede, com vários profissionais, com vários intervenientes, com as boas práticas que cada associação também já tem, e este pode ser um trabalho em rede que deve ser feito. Volto a dizer, é preciso recursos. Esta questão do voluntariado, que existe e é bom, no entanto, são necessários recursos fixos e que estejam comprometidos. Esta era assim uma das primeiras reflexões que eu fazia enquanto ouvia. Inclusive, nesta parte, a questão da preparação dos professores, os professores que recebem este tipo de pessoas, a preparação para lidar com situações agudas ou situações de ansiedade. Nós sabemos que quer a escola, quer o trabalho, não são ambientes fáceis já de si. Há muitos trabalhos, eles só por si são quase promotores de doença mental, pelo ambiente que se vive. Nós, tendo alguém que já tem doença mental, num trabalho que promove a doença mental, caramba, isto às vezes parece uma atrocidade, não é? E o trabalho que é necessário fazer de acompanhamento. E depois a importância que eu também vejo nesta questão do acompanhamento, quer na procura, quer na elaboração de currículos, esta gestão desta ansiedade que há. Todos nós, quando procuramos o nosso trabalho, também temos estas ansiedades, não é? A questão do mudar para um sítio novo, ter pessoas novas, lidar com pessoas novas. E depois, muito importante, esta questão do acompanhamento. Realmente achei interessante esta perspectiva. O programa tem 1 ano, ou a previsão de acompanhamento tem 1 ano. Mas continuamos, ao fim de 2, 3 anos, a dar este acompanhamento. E aqui se vê a necessidade, seja por tutor de vida, seja por gestores de caso, dê-lhe o nome que quiserem, não sei isto agora, pensemos em alguma coisa, mas que haja este acompanhamento. Ou então sejam as próprias instituições, os próprios centros que acolhem as pessoas como empregador, que acolhem as pessoas no emprego, estarem despertas para isto, e dentro do que é esta responsabilidade social, quanto mais não seja o respeito pelo outro, ter esta sensibilidade para poder acompanhar pessoas com doença mental. Porquê? E depois o que é que eu vou vendo, o que é que eu vou ouvindo? As nossas utentes, por exemplo, falarem na questão de estarem inseridas num local de trabalho
e esse local de trabalho ter o problema da rotatividade pessoal, ter os problemas de absentismo também, o que implica às vezes ter uma pessoa nova. E ficamos às vezes muito dependentes da sensibilidade de quem está a receber. Isto é uma dificuldade que eu vou vendo e que pensava enquanto falavam tão bem. Eu passo agora para a parte da capa. Eu espero conseguir compilar isto tudo para amanhã. E pronto, realmente estes desafios do modelo de financiamento, a questão da atualização, o que seja, tudo isto são desafios práticos, porque são necessários. Pronto, acho que não ocupava mais tempo para dar espaço às perguntas. Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigado ao painel. Muito obrigado ao painel, nomeadamente à doutora Joaquina Castelão, com quem já tive o prazer de trabalhar e parece que futuramente vamos trabalhar novamente, o que é um prazer, mas eu tenho duas perguntas que iria dedicar à doutora Marisa Fernandes. Eu fiquei extremamente impressionado com a sua apresentação, mas tinha sempre, como se costuma dizer, a pulga atrás da orelha quando se falava nas empresas. Ou seja, nós já vimos, com os exemplos que deu, que existem uma série de empresas, não são assim muitas, eu também sou conhecedor do caso, não são assim muitas, estão abertas a este trabalho inclusivo, mas porque só, qual é a razão da área, só se focar nas empresas privadas e particulares e não ir a uma dimensão estatal. Quando nós sabemos que o Estado é um dos maiores empregadores em Portugal. Esta era a primeira pergunta. Ou seja, porquê só as empresas e não uma dimensão do Estado? A segunda, mais referida pela doutora Joaquina Castelão, é que um advogado teve um problema de saúde mental e agora vamos à procura de um armazém de sapatos para pôr lá essa pessoa. Isto não funciona assim. Quer dizer, há uma capacidade intelectual, quer a pessoa tenha capacidades mentais ou não, mas que não a perdeu. E então leva-me novamente à doutora Marisa Fernandes. Qual é... esta vou ter que ler. Quando, falando agora no trabalhar numa casa de sapatos, o que não tem desrespeito nenhum, é uma profissão extremamente digna e faz-nos falta a todos. Agora, da percentagem que a área tem de empregados inclusivos, se tem alguma percentagem dos quais trabalham em sapatarias, em setores técnico-profissionais, como nos armazéns, como nas paletes, como na distribuição, se tem uma comparação entre este tipo de trabalho que angariou e um trabalho mais dedicado à parte intelectual, porque, como disse, por exemplo, eu não estou a ver agora um juiz que tenha tido uma crise psicótica muito grave. É claro que tem uma teia social diferente, mas depois que a área o vá colocar numa pastelaria. Portanto, esta era aquilo que podia saber por parte da área. Primeiro, felicitá-los, têm sido também nossos parceiros, alertamente, felicitá-los, mas saber se estas soluções de empregabilidade estamos a falar apenas de cargos de ordenado mínimo. Muito obrigado. Obrigada. A ver se eu consigo responder a tudo. Começando pela questão do Estado. O modelo de contratação do Estado, concursos públicos, bolsa de emprego público.
Eu, Marisa, não posso chegar a uma entidade estatal, bater à porta e dizer: olha, com quem é que eu falo por causa daquela vaga que eu tenho um candidato? Não funciona. O nosso método de acompanhamento, o nosso método presencial não funciona. Existem situações, porque é assim, independentemente das melhores respostas que eu possa tentar dar a alguém, a decisão é sempre da pessoa. E eu tenho inclusivamente pessoas que são acompanhadas no programa e que até acabam depois, com a nossa ajuda, fazer e concorrer, nomeadamente para muitos cargos das juntas, etc. Porque a pessoa quer, mas aí eu consigo ajudar na parte do procedimento, do concurso, mas quando ela vai fazer as entrevistas e vai fazer esses procedimentos todos, eu não posso lá estar, porque não há essa abertura. Por isso, essa pergunta, se calhar, vou remeter para que faça para alguém do Estado e mudar aqui os termos da maneira que os concursos são. Porque, ou seja, quando abre um concurso, há uma percentagem que prevê pessoas com atestado ou incapacidade, mas o modelo de concurso é igual. Percebe? Eu não consigo intervir nem enquanto Marisa, nem enquanto técnica, nem enquanto associação. No privado, seja uma empresa grande ou pequena, eu consigo que me abram a porta, consigo que me ouçam. Eu consigo defender a pessoa pelo que a pessoa é, sem ser um modelo de concurso. Por isso, não lhe consigo responder mais, porque é um modelo do Estado onde eu não consigo entrar. Talvez seja um modelo que o Estado tenha que olhar para ele. Pronto, por isso é que eu lhe digo, aproveito a oportunidade com alguém do Estado, porque eu também gostava que fosse diferente. Não, é que não há. Pronto. Agora, voltando à parte... Era do sapateiro, não? Não, do sapateiro. Era sapateiro, não é? Pronto. Do juiz. Então é assim, voltando ao juiz e ao sapateiro e ao que vocês quiserem, e como ouviram na apresentação, a minha formação não é sequer clínica, não é. Mas, pela experiência que eu tenho, e eu recebo muitas pessoas licenciadas, já com anos de vida, etc., mas quando tem aqui o pico da doença ou quando a doença surge, ninguém volta à área que tinha. Muitas vezes foi por causa do trabalho que tinha, da vida que tinha, que se dá o pico da doença. E a primeira coisa que eu tento sempre perguntar a alguém é o que é que gostava de fazer. E a maior parte das pessoas que vêm de um histórico de doença não querem voltar à formação que tinha. E as que querem voltar não conseguem, porque voltar a um nível de exigência que tinham é voltarem ao pico da doença. Eu tenho muitas pessoas formadas que estão a trabalhar na jardinagem. Porquê? Ar livre, um trabalho em equipa, um trabalho sem responsabilidade, uma coisa que até acaba por ser terapêutica. Mas olha, então vou dizer outra coisa. E digo aqui à frente de toda a gente e trabalho na área social. Ao abrigo do programa Incorpora, eu já coloquei pessoas a trabalhar a ganharem mais do que eu. Pronto. E isto tem a ver, lá está, com a questão social. Percebe? Agora, eu não tenho vergonha de dizer isto. Eu tenho pessoas, inclusive as coloquei a trabalhar no privado, que ganham mais do que eu, que trabalho com uma tabela, não é? Por isso, não ganham mal. E as oportunidades há. Eu acho é que, tal como a questão do estigma, a questão destas coisas, e como o colega estava a dizer, há muito desconhecimento, há muito medo, há muito receio, e é preciso falar. Cada vez mais é preciso falar, como estava a dizer na questão das escolas, não é? Eu acho que é preciso começar a dizer, não é maluco, é preciso falar para as pessoas aceitarem, porque eu noto que muitas vezes o estigma não é estigma de estigma, é desconhecimento. É falta de conhecerem, é falta de confiança. Por isso... Também. Está terminado. Está terminado?